A paz do Senhor a todos. Estamos retornando para darmos continuidade à leitura da Bíblia em ordem cronológica. E hoje, no 263º dia, lendo esta linda história que Deus escreveu para nós, estamos iniciando a leitura no livro do profeta Zacarias. Trago para a leitura os capítulos 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. A inspiração do dia. Primeira parte, a palavra profética no contexto de reedificação do templo. No capítulo 1 destaca o versículo 1. No 8º mês veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias. Em novembro de 520 a.C., cerca de um mês depois da segunda profecia de Ageu, Deus suscita Zacarias, um profeta mais jovem, para ajudar Ageu a encorajar o povo a concluir a reedificação do templo. Os 6 primeiros capítulos incluem uma série de 8 visões noturnas concedidas ao profeta Zacarias durante os 2 primeiros anos da obra. As visões incitam o povo a examinar suas ações à luz do plano divino, que consistia em trazer-lhe a restauração espiritual no futuro. Tanto a primeira quanto a segunda vinda de Cristo são focalizadas nesta profecia. No versículo 3 destaco: tornai para mim, e eu tornarei para vós. A mensagem divina anunciada através de Zacarias começa com um chamado ao povo para que se voltem a Deus. Isso significa arrependimento. Deus espera a obediência dos seus. E Ele, por sua vez, promete abençoá-los e protegê-los de todos os males. No versículo 4 destaco: não sejais como os vossos pais. Deus recorda ao povo de como fizera a mesma chamada aos seus pais através dos profetas anteriores. Mas eles não se arrependeram. Primeiro, por haverem persistido em seus maus caminhos, os pais acabaram por desperdiçar sua oportunidade, sofrendo com isso as consequências do que se acha registrado em Deuteronômio capítulo 28. Segundo, semelhantemente, se vivermos para os prazeres pecaminosos do presente sistema mundial, jamais alcançaremos o plano de Deus à nossa vida. Por conseguinte, ser-nos-ão negadas para sempre as supremas bênçãos e bens que Deus nos havia preparado. No versículos 8 a 11, olhei de noite. Em fevereiro de 519 a.C., Deus concede a Zacarias a visão de um homem montado num cavalo vermelho entre as murtas, tendo vários outros cavalos atrás dele. Acredita-se que o tal homem fosse uma manifestação de Cristo como um anjo do Senhor. O anjo intérprete explica que os cavalos tinham patrulhado toda a terra e que esta achava-se em paz e em descanso. Não obstante, ao povo de Deus em Judá encontra-se oprimido e inseguro, mas o Senhor transformaria a situação mundial ao restaurar e abençoar Jerusalém e as demais cidades de Judá. No versículo 9 destaco o anjo que fala comigo. O anjo intérprete continua a explicar as visões a Zacarias. Este anjo não pode ser confundido com o anjo do Senhor. Versículo 12 destaca: o anjo do Senhor disse: o homem montado no cavalo vermelho é identificado como o anjo do Senhor, cuja missão é interceder em favor de Israel e de Jerusalém, para que se completem os 70 anos do castigo divino contra a cidade santa e o templo, destruído em 586 a.C. A reedificação do templo, por exemplo, terminou em 516 a.C., precisamente 70 anos mais tarde. O anjo do Senhor é provavelmente Cristo, que continua como o nosso advogado para com o Pai. No versículo 14 destaco: estou zelando por Jerusalém. O amor de Deus estava por trás da escolha de Jerusalém e da nação de Israel como sua possessão particular.
Este amor, no entanto, não era para ser desfrutado somente pelos israelitas. Teria de alcançar todas as nações. Deus quer abençoar todas as famílias da terra através de Abraão e seus descendentes. No versículo 15 destaca: as nações auxiliaram no mal. Deus empregara nações pagãs para executar seus juízos contra Jerusalém. Tais nações, porém, na sua cobiça por riquezas e poder, tinham ido longe demais. Mas agora seriam julgadas por Deus em consequência de sua orgulhosa autossuficiência. Nos versículos 18 e 19, estes são os poderes que dispersaram Judá, Israel e Jerusalém. Os chifres dos animais representam a Síria, o Egito, a Babilônia e o Medo Pérsia. Nos versículos 20 e 21, 4 ferreiros. Os ferreiros são provavelmente 4 impérios que executaram o juízo divino contra os chifres. Todos os opressores do povo de Deus devem finalmente estar sujeitos ao seu juízo. No capítulo 2 destaca o versículo 1: um homem, um cordel de medir. Jerusalém achava-se ainda numa condição lastimável por ocasião do término do exílio babilônio. O número de repatriados era comparativamente pequeno em relação aos que haviam preferido ficar em Babilônia. Mas Deus os encoraja, dizendo-lhes não ter ainda terminado seu trato com Jerusalém. A cidade santa, pois, torna-se-ia o lugar mais glorioso da terra. A terceira visão, focalizada no futuro distante, o reino milenar, quando a cidade não mais terá muros, ela transbordará com multidões de pessoas. No versículo 5 destaca: serei para ela um muro de fogo em redor, no meio dela a sua glória. No reino milenar, Jerusalém não precisará de muros, pois o próprio Senhor ser-lhe-á um muro de fogo em derredor. Ainda mais importante, a glória divina no meio do povo transformará toda a cidade num templo cheio da presença de Deus. A presença e a glória de Deus no meio de seu povo é algo que a igreja precisa desejar e buscar acima de todas as demais coisas. No versículo 6 destaco: fugi agora da terra do norte. A ordem transmitida por Zacarias pode ser interpretada de diferentes formas. Primeiro, a reedificação do templo era um sinal para os demais judeus exilados voltarem de Babilônia. Segundo, os profetas do Antigo Testamento também vislumbravam um retorno futuro que terá o seu ponto culminante no reino milenar. Terceiro, podemos aplicar tais palavras aos nossos dias como se fora uma chamada para fugirmos da idolatria, imoralidade, iniquidade, ocultismo e das demais modalidades pecaminosas do sistema mundial da atualidade. No versículo 8 destaco: aquele que tocar em vós, toca na menina dos seus olhos. Sião representa o remanescente piedoso de Israel. Estes fiéis são a menina dos olhos de Deus. São-lhes muito preciosos. Os crentes são tão importantes e amados como era o povo de Deus no Antigo Testamento. Encontramo-nos, pois, debaixo dos teus cuidados e solicitudes. Dos versículos 10 a 12, naquele dia muitas nações se ajuntarão ao Senhor. Aquele dia refere-se ao período em que Jesus Cristo estiver reinando na terra. Então o remanescente piedoso de Israel, bem como os gentios, formarão um só povo de Deus. Eles hão de receber a bênção da presença divina, bem como as bênçãos da escolha de Jerusalém como a cidade santa de Deus de Israel. No capítulo 3 destaco o versículo 1. Josué. E Satanás estava à sua mão direita para se lhe opor. Josué estava representando a nação de Israel diante de Deus. Satanás, o adversário, encontrava-se em pé.
a sua mão direita para se lhe opor. Isso significa que os impedimentos e as oposições contra a reconstrução do templo realmente provinham do diabo. Ele continua como nosso adversário, é o acusador de nossos irmãos, o que procura tirar proveito de nós contra a obra de Deus. No versículo 2 destaca: o Senhor te repreende, ó Satanás. Josué, como representante de Israel, não podia resistir a Satanás. Na qualidade de sumo sacerdote, trajava ele vestes mal cheirosas e imundas, símbolos do pecado. Primeiro, por isso o próprio Deus resistiu a Satanás e o repreendeu, pois escolhera a Israel para cumprir o seu propósito. Segundo, Israel era um tição tirado do fogo. O fogo representa os sofrimentos dos judeus no exílio babilônico. Deus os acompanhara no meio dos sofrimentos, não para destruí-los, mas para discipliná-los e prepará-los para as coisas melhores. No versículo 4 destaca: te vestireis de vestes novas. Deus ordenara que as roupas imundas de Josué sejam removidas, simbolizando a remoção dos pecados do próprio sacerdote e de Israel. Em seguida, Josué é vestido de vestes festivas e dispendiosas. É-lhes posta uma mitra limpa na cabeça, indicando sua plena restauração ao cargo sacerdotal. O pecado de Israel é purificado e o povo revestido da justiça divina. A mesma purificação acha-se à nossa disposição por meio de Cristo. No versículo 7 destaca: se andares nos meus caminhos. A palavra que Deus dirigiu pessoalmente a Josué encorajou-o fortemente a segui-lo e a guardar a sua palavra. Se Josué assim o fizesse, governaria o templo como encarregado dos átrios de Deus na terra e teria acesso à sala do trono divino no céu, onde ministram os anjos. Também temos livre acesso aos átrios celestiais, mediante a oração, se andarmos nos caminhos de Deus. No versículo 8 destaca: o meu servo, o renovo. Josué e os demais sacerdotes eram tipos proféticos que prenunciavam a obra do servo do Senhor, o renovo. O anjo do Senhor, isto é, Cristo, que se achava presente durante a purificação e restauração de Josué, agora é identificado com o renovo, o rebento que, como oferta pelo pecado, carregou com os nossos pecados e levou a efeito a nossa redenção. Ele derrotou Satanás, tomando sobre si as roupas dos pecados do mundo e morrendo em nosso lugar. No versículo 9 destaco: sobre esta pedra única estão 7 olhos. A pedra é a única prefiguração do Messias. Os 7 olhos representam a plenitude de entendimento, onisciência e inteligência divina. Cristo removeria o pecado num único dia, isto é, no dia em que fez a expiação na cruz por nossos pecados. No capítulo 4 destaca o versículo 2, um castiçal todo de ouro. O castiçal é um lampadário de azeite. Primeiro servia de apoio às 7 lâmpadas que se achavam sob o vaso que continha azeite e estavam dispostas em derredor do receptuário. O azeite fluía do vaso para manter cheias as lâmpadas. O vaso de azeite representa o poder inexaurível e abundante de Deus através do Espírito Santo. Segundo, cada lâmpada possuía 7 canudos, ou rebordos, cada um com um pavio, resultando em 49 chamas ao todos. As lâmpadas representam o povo de Deus que outorga a plenitude da luz do mundo por causa do fluxo abundante que amena do Espírito Santo. No versículo 3 destaco 2 oliveiras. As 2 oliveiras representam o ministério real e sacerdotal de Zorobabel e de Josué. Primeiro, as árvores simbolizam um manancial contínuo de óleo. Os 2 líderes, pois, deviam guiar o povo em uma vida fortalecida pelo poder do Espírito.
Segundo, as árvores representam também o ministério real e sacerdotal do próprio Jesus Cristo. É Ele quem batiza no Espírito Santo. Todas as plenitudes adicionais provêm dele. No versículo 6 destaco: não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito. Embora esta mensagem tenha sido entregue a Zorobabel, é aplicável a todos os crentes. Nem o poderio militar, nem o político, nem as forças humanas poderão efetivar a obra de Deus. Só conseguiremos fazer a sua obra se formos capacitados pelo Espírito Santo. Jesus iniciou o seu ministério no poder do Espírito, e a igreja foi revestida pelo poder do Espírito Santo no dia de Pentecoste, para cumprir a grande comissão. Somente se o Espírito governar e capacitar a nossa vida, é que poderemos cumprir a vontade de Deus. É por isso que Jesus batiza os seus seguidores no Espírito Santo. No versículo 7 destaco: ó monte grande. As dificuldades que parecem tão grandes como a montanha serão vencidas pelo poder do Espírito que opera através de nós. Mas se as manifestações do Espírito não se fizerem presentes, o povo de Deus será esmagado pela oposição e pelos problemas espirituais. No versículo 10 destaco: quem despreza o dia das coisas pequenas. Para alguns, a obra que o povo realiza parecia sem importância. No entanto, nenhuma obra feita sob o poder do Espírito de Deus e com a sua bênção deve ser considerada insignificante. Pelo contrário, tem valor e importância eternos. No capítulo 5 destaco os versículos 1 a 4. Um rolo voante. O rolo voante representa a maldição ou castigo divino contra os pecadores na terra de Israel. Embora Deus seja misericordioso e longânimo, apresenta seu julgamento que consumirá os ímpios. A era da graça chegará ao fim. A derradeira realização do juízo dar-se-á durante a grande tribulação. Nos versículos 5 a 11 destaco um efa. O efa, ou cesta de medir, representa o pecado e a imoralidade do povo de Israel. Primeiro, a mulher tipifica a idolatria e todos os tipos de iniquidade. Ela é presa na cesta por uma tampa de chumbo e é levada a Sinear, isto é, Babilônia, que representa o sistema mundial dominado por Satanás. Os ímpios entre o povo de Deus não somente precisam ser castigados, como também removidos da terra. Segundo, o pecado e a iniquidade têm de ser removidos de nossas igrejas, caso contrário, Deus removerá o seu espírito de nosso meio. Nos tempos do fim, Deus extirpará o pecado da terra e Jesus Cristo reinará em glória com o seu povo. No capítulo 6 destaco os versículos 1 a 5. Estes são os 4 ventos do céu. Zacarias, na 8ª visão, vê 4 carros de guerra entre 2 montanhas de cobre ou de bronze. Primeiro, as cores dos cavalos que puxavam os carros eram vermelho, que significa a guerra; preto, que significa a pestilência e a morte; branco, que significa a vitória; e grisalho, malhado ou pintado, que significa a pestilência. Acredita-se que os cavalos brancos representem a vitória gloriosa dos agentes do juízo divino. Segundo, os 4 ventos são realmente seres angelicais. Terceiro, tanto os carros de guerra quanto as montanhas de bronze falam do juízo contra os inimigos de Deus. Os cavaleiros e os cavalos vão para o norte e para o sul, isto é, em direção à Babilônia e ao Egito. Estas nações também representam as potências do norte e do sul, que se levantarão no final dos tempos e hão de ser destruídas. No versículo 8 destaco: aqueles fizeram repousar o meu espírito. Os seres angelicais, ao executarem o juízo de Deus, satisfazem-lhe a justiça e aplacam-lhe a ira. Deus zela para que os seus propósitos sejam realizados no devido tempo. No versículo 13 destaco: será sacerdote do seu trono. O Senhor
ordena a Zacarias que faça coroas de prata e de ouro e que as coloque na cabeça de Josué, o sumo sacerdote. Primeiro, a coroação de Josué prenuncia a coroação e o reino de Jesus, que é o renovo, o Messias. Jesus é tanto o sacerdote como o rei. Ele realizou primeiramente a sua obra sacerdotal, para então reinar. Segundo, no tempo presente, Jesus é a nossa paz, e nele achamos o reino de Deus, que subsiste em justiça, paz e alegria no Espírito Santo. A realização ulterior do reino de Cristo começará no milênio, quando ele exercerá na terra um reino de paz. No versículo 15 destaco aqueles que estão longe. A expressão refere-se aos gentios. E por fim, o capítulo 7. Destaco os versículos 1 a 5. Jejuastes vós para mim? A lei de Deus exigia um só dia de jejum por ano por ocasião do dia da expiação no 7º mês. Os judeus, porém, haviam acrescentado um jejum no 5º mês como memorial da destruição do templo pelos exércitos de Nabucodonosor. Agora que o templo estava sendo reconstruído, queriam saber se deveriam continuar observando aquele dia de jejum. Primeiro, a palavra vinda do Senhor mostra-lhe que não estavam jejuando de maneira correta. Seu jejum não passava de uma mera formalidade. Estava destituído da verdadeira fome e sede de Deus e de sua justiça. Segundo, os fiéis teriam de prestar atenção aos profetas tais como Isaías e, por meio do jejum e oração, pedir graça para viverem vidas santas e justas diante de Deus e do próximo. E por fim, o versículo 12. Fizeram seu coração duro como diamante. O diamante é a substância mais dura que se conhece na natureza. Primeiro, a chamada de Deus mediante o seu Espírito através dos profetas anteriores havia exigido justiça, misericórdia e compaixão, mas o povo porfiava em sua teimosia. Chegando o castigo devido, não houve mais tempo para o arrependimento. Segundo, o que Deus espera do seu povo não mudou. Ele deseja que mostremos amor e compaixão aos que sofrem necessidades espirituais e materiais. Que a palavra de hoje toque o seu coração, transforme a sua vida para a honra e a glória do Senhor. Leia a Bíblia diariamente, pois este é o verdadeiro canal em que se aprende, conhece a verdade e ouve a voz de Deus. Amém e graças a Deus.